esperança? Como não temer o amanhã diante de tantas notícias difíceis? Será que apenas manter um pensamento positivo pode nos ajudar? Veja, eu ouvi recentemente um médico neurologista num podcast comentando sobre os resultados de uma pesquisa, estudos que foram realizados visando desacreditar o poder da oração. Eles não estavam visando comprovar, eles estavam visando desacreditar a eficácia da oração. Só que eles acabaram comprovando o contrário, que a oração, sim, contribui para a melhora do estado clínico das pessoas que estão internadas. Quando a pessoa ora, quando outras pessoas oram por ela, isso acontece. Mas aí vem aquela questão, será que isso não é autoconvencimento? Será que isso não é efeito placebo? A pessoa convence a si mesma que está bem, a mente tem poder sobre o corpo, várias das nossas doenças são de origem emocional, são psicossomáticas, e aí a pessoa fica bem. É uma possibilidade. Só que então, esses cientistas, médicos em sua maioria, resolveram fazer essa mesma experiência com pessoas em coma profundo. Não tinham como saber que alguém estava orando por elas. Não tinha como ser efeito placebo ou autoconvencimento, porque elas estavam inconscientes. E o grupo pelo qual havia pessoas orando se recuperou mais rapidamente do que o grupo que não havia pessoas orando por eles. A ciência nos ajuda a comprovar o que a Bíblia já nos diz há muito tempo. Há pessoas enfermas entre vocês? Orem por elas, orem por elas, e o Senhor irá curá-las. Você ora pelos enfermos? Sim ou não? Você ora pelos enfermos? Ou você fica com receio de orar por uma enfermidade, de chegar naquele leito do hospital e orar pela cura daquela pessoa e a pessoa não ser curada? Você fica com receio? Eu fico. Desculpe, é a minha realidade, eu não estou aqui para mentir para você. Toda vez que eu vou num hospital para visitar uma pessoa que está internada, eu fico naquela. Eu vou orar, claro que eu vou orar. Mas e se nada acontecer? Principalmente porque nós somos ensinados, como cristãos, aquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que eu vou projetar aqui agora. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que não vemos. E aí a gente para e pensa, eu tenho certeza que a pessoa vai ser curada? Não. Então é melhor nem orar. Isso é uma cilada do inimigo. Essa voz que questiona a eficácia da oração, que lembra você das outras vezes que você orou e nada aconteceu, não é de Deus. Mas espera aí, o texto bíblico não está afirmando que se eu não tenho certeza, então eu não tenho fé? É verdade, mas será que a interpretação desse versículo ela é assim tão categórica quanto costumamos fazer? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a contextualizar esse versículo um pouco mais? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Nós veremos um momento em que Jesus foi chamado para curar um garoto, um menino, que sofria de uma possessão demoníaca. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos,
Quando quem? Quem chegaram? Jesus, Pedro, João e Tiago. Esses 3 discípulos subiram com Jesus ao Monte da Transfiguração. E ao descerem daquele episódio fantástico, sensacional, que temos nos evangelhos, chegaram junto aos seus discípulos e estava tendo um tumulto ali. Viram uma grande multidão ao redor deles, dos outros discípulos, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. O texto não diz por quê que o povo ficou surpreso de ver Jesus chegando. Mas o fato é que ficaram certamente muito felizes e aliviados e correram em direção a Jesus. E Jesus perguntou para aquele povarão todo, inclusive os seus discípulos que estavam ali naquele meio: o que é que vocês estão discutindo? Vocês estão discutindo o quê? Nessa hora, eu gosto de me lembrar lá de Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram e caíram, que Deus veio se encontrar com eles naquele horário de sempre, e aí Deus fica assim: Adão, Eva, cadê você? E aí os dois, Adão e Eva, como aquela criança de 2 anos de idade que se esconde atrás da cortina, ou as mais novinhas ainda, que botam a mãozinha na frente dos olhos e dizem assim: ah, não está me vendo. Parece, a gente age dessa maneira. A gente acha que Deus não está vendo a gente, que Ele não sabe o que a gente está fazendo. Quando Deus vira para a gente e fala assim: vem cá, o que você está fazendo? Isso é uma pergunta retórica, gente. Ele já sabe a resposta. Ele sabe a resposta, ele sabe o que você está fazendo. E Jesus sabia o que estava acontecendo, não há a menor dúvida disso. Mas, no momento em que ele levanta a questão, ele está entregando para as pessoas a oportunidade delas se posicionarem. E é por isso que você tem que orar. Deus já sabe qual é a sua necessidade? Já sabe. Mas Ele chama você a ir até Ele e apresentar para Ele a sua necessidade. Há uma dinâmica espiritual nisso que é difícil para a gente compreender. E aí, não foi um discípulo que respondeu, não. Foi um homem no meio da multidão que respondeu a Jesus: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E dali o tumulto todo, né? E agora? Nem em nome de Jesus? Mas o nome de Jesus não é poderoso? Por que os discípulos de Jesus, em nome de Jesus, não conseguiram expulsar aquele demônio? Jesus tratou dessa questão depois, porque a prioridade ali naquele momento era aquele garoto, e não a teologia envolvida nisso. E ele então respondeu para aquele grupo todo, mas certamente direcionado assim, né, olho no olho com seus discípulos que estavam ali. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E um parênteses importante aqui agora: a palavra que é utilizada, traduzida aqui como suportar, é aquela mesma que é utilizada no texto bíblico que diz: suportai-vos uns aos outros. Esse suportar não é no sentido de você ter uma pessoa insuportável e você está ali pacientemente aturando aquela pessoa chata do seu lado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não foi isso que Jesus disse. Pô, vocês são muito chatos, vocês são incrédulos, não aguento mais vocês. Não, não foi isso que Jesus disse. Até quando terei que sustentá-los? Suportar no sentido de sustentar, de manter de pé.
é a mesma palavra utilizada quando se colocava na agricultura talas para manter as vinhas, por exemplo, em pé, porque senão elas vão para o chão e se espalham pelo chão. Você não quer, você quer que a vinha se espalhe em cima de outras áreas, aí a palavra que é usada para sustentar a vinha. Você não suporta uma vinha no sentido de que a vinha é chata e você tem que aguentar ela, não. Não é isso, né? Você vai mantê-la de pé. Até quando vocês, incrédulos, precisarão que eu os sustente? Foi isso que Jesus estava ali dizendo, né? Segundo o que entendemos pela palavra que ele utilizou, ou a palavra que João utilizou, dizendo, colocando, né, como palavras de Jesus. Tragam-me o menino. E então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Vocês já viram alguma coisa assim? Já viram uma pessoa ser possuída por um espírito, cair no chão, rolar, espumar pela boca, bater a cabeça no chão? Eu já vi. Não gostei. Não gostei. É, na verdade, assustador. E aí você clama pelo nome de Jesus, no meu caso específico, naquela situação. Eu só passei por isso 2 vezes, graças a Deus. Numa das vezes, quando aconteceu, ao clamar o nome de Jesus, a pessoa mudou radicalmente. Mas da segunda vez que aconteceu, não. O máximo era a pessoa parar de bater com a cabeça no chão. Foi o máximo que eu consegui. Ela ficar parada. Até que os pais chegaram e levaram, era uma moça jovem. Por que não deu certo? Que deu certo da primeira vez e não deu certo da segunda? São questões espirituais. Mas se o problema está lá, eu não vou ter confiança de que Deus é poderoso para resolver o problema? Não, eu tenho que ter confiança. Eu tenho que ir lá e fazer algo. Foi exatamente o que aconteceu aqui agora. Vamos ver juntos. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se tu podes, já que os teus discípulos não conseguem, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, perguntou Jesus. E então disse, vamos ler juntos aqui esse texto de Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que paradoxo lindo! Lindo, paradoxo, uma contradição aparente. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Você crê? Eu creio. Então por que ainda não aconteceu? Me ajuda na minha incredulidade. Você crê? Eu creio que o Senhor é capaz de fazer, mas eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Eu já vi não funcionar. Eu acabei de ver os seus discípulos não conseguindo fazer funcionar. Me ajuda na minha incredulidade. Isso não é só para ele, esse pai angustiado. Isso é para você. Você só precisa ser como esse pai. Crer no poder de Jesus para atuar e transformar a sua vida. Mesmo que você não tenha confiança, você não tenha certeza. Ué, mas a fé não é a certeza das coisas que não existem? Mesmo se você não tiver certeza, se você crer no poder de Deus, ainda que você esteja cheio de dúvidas,
ao se apresentar ao Senhor e clamar ao Senhor que Ele te ajude na sua limitação, na sua incredulidade, nas suas dúvidas, nas suas incertezas e inseguranças, o Senhor agirá. Porque não é a sua fé que move montanhas. Quem move montanhas é Deus. A sua fé é uma forma de fazer com que a vontade de Deus se cumpra. Existe uma ideia, a meu ver, equivocada, não sou o dono da verdade, de que pela fé Deus é obrigado a fazer o que queremos. Se você tiver fé, declarar, Deus tem que fazer. Porque está na palavra que se você declarar com fé, Deus tem que fazer. Espera aí, e se não for a vontade de Deus? Ele vai fazer contra a vontade dele porque você teve fé? Calma, vamos devagar aí. Na minha opinião, isso está meio mal interpretado. Está fora do contexto isso. Temos que ter fé, sim. Quem tem fé até fica curado. Mas temos que nos lembrar quem é Deus e quem somos nós. E isso vale para as duas coisas. Quem nós somos? Somos pó, cheios de dúvidas, de incertezas e de inseguranças. E aí nós olhamos para Deus e fazemos como esse pai. Quando viu Jesus que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Não desabou, não. Ficou de pé. Ele estava curado. Depois Jesus explica para os seus discípulos que aquela casta só saía com jejum e oração. Simplesmente chegar e declarar o nome de Jesus ali não era o suficiente, não, a não ser que fosse o próprio, né? Aí é outra história. Aí é o próprio. Nós enfrentamos problemas assim em nossas vidas, castas de problemas que exigem da gente algo mais. E esses últimos dias, eu tenho realmente olhado com mais carinho para a ideia do jejum. Sempre fui muito avesso a jejum, mas desde a Quaresma, em que eu propus à igreja que fizesse, então, até por uma questão de vergonha na cara, eu tinha que fazer também. Então, fiz o meu jejum intermitente, só acordava, não comia nada, e até meio-dia sem comer nada. E aí, ao meio-dia, eu parava, orava, agradecia a Deus e então comia. E eu vou dizer para vocês que foi nesse período de jejum que uma atitude, uma forma minha de pensar, que me incomodava há muito tempo, foi transformada. Sem eu pedir, sem eu me dar conta, de repente eu parei e pensei: já tem um tempão que eu não faço isso. Caramba, eu nem me dei conta. Assim, opa, não mexe, deixa quieto, tá bom assim. O jejum tem um poder que nós não compreendemos. É uma entrega, é um sacrifício. E nessas horas Deus age mais. Façamos mais jejum. Façamos. Até emagreci, tá, com isso, mas não era essa a intenção. Diante disso tudo, o que podemos fazer para enfrentar o impossível? Nós queremos ter confiança em Deus de que conseguiremos vencer o impossível. Mas como vencê-lo? Como acreditar que não há impossíveis para Deus?
Um texto que eu gosto muito está em 1 João, não vou projetar, se você quiser abrir, 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança de que não há, que temos, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, e o sua aqui, para não estar dúvida nenhuma, é de acordo com a vontade de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Então, a garantia da oração atendida é a oração feita segundo a vontade de Deus. Mas como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Ora, a vontade de Deus está expressa na sua palavra. E é por isso que eu insistentemente fico dizendo que você tem que ter um tempo no seu dia, entre uma rede social e outra, para ler a sua Bíblia. E parar, meditar naquilo que você acabou de ler, pensar naquilo, e deixar que Deus fale com você. Se você não der tempo para Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai discernir a vontade de Deus. E aí você vai ficar pedindo coisas que Deus não vai te atender. Deus não se contradiz. O que está escrito na palavra será cumprido. Me ocorre agora um exemplo, né, de uma oração fervorosa que não foi atendida por Deus. Uma moça, num outro momento, chegou para mim e para minha esposa e disse: encontrei o homem da minha vida. Pô, que bom, que legal. E aí, é o fulano. Pô, mas fulano é casado. Não, eu sei, mas ele está muito mal casado, ele não gosta da mulher dele, e Deus falou comigo que ele vai casar comigo. Ah, não falou não. Olha, eu não costumo ser tão enfático assim, na lata, mas essa eu fui. Ah, mas não falou mesmo. Garanto para você que não falou. Ou foi delírio teu, ou você realmente está precisando de ajuda. Já dei logo uma espanada. Porque, gente, é muita loucura. Não, mas Deus falou comigo. Peraí, pô. A palavra de Deus é clara. O que Deus uniu, o homem não separe. A pessoa vai achar que é Deus que está dizendo que é para separar um casamento, para o homem ficar com ela? Não é de Deus, não. Vai orar, jejuar, o quanto for. Mas Deus não vai fazer isso, não. Deus não vai atender essa oração. Então, sim, tem orações que não vão ser atendidas por Deus. Essa é dramática. Fica bom aqui como exemplo, mas vocês não vão esquecer nunca mais. Mas tem várias outras situações que não é a vontade de Deus. E você fica esmurrando a porta, e Deus, pô, meu filho, não é isso que eu quero para você. Está perdendo teu tempo. Mas a gente é tão teimoso, né? Que a gente fica ali insistindo. Não há impossíveis para Deus. Confie nisso. Não é uma questão de ter certeza, é uma questão de ter confiança, baseada no quê? Nas promessas de Deus, na natureza de Deus, no amor de Deus. Aí você olha para essas promessas que estão na Bíblia, e dali você extrai a sua confiança para, mesmo quando você estiver em dúvida, mesmo quando você estiver inseguro, mesmo quando você estiver com medo, você possa chegar para Deus e dizer para Ele, como o pai daquele garoto disse: eu creio que o Senhor é capaz de fazer tudo o que o Senhor quiser. Me ajuda na minha incredulidade. Mas na prática, eu comentei essa manhã, e comento de novo, que
eu gosto de apresentar o princípio bíblico, baseado, obviamente, na Bíblia, e não na minha cabeça, nas vozes da minha cabeça, mas na Bíblia. Eu vou na Bíblia, busco aquele princípio bíblico, apresento, mas eu gosto de apresentar uma aplicação prática também. Como aplicarmos esse princípio? Você já não acabou de dizer? Ir para Deus e pedir para Ele e tal? Tem uma forma bem prática da gente ver isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. E veremos uma aplicação bem prática desse princípio de você reconhecer a sua incredulidade, mas estar disposto a submeter a Deus o que você tem. Aquele pai, ele apresentou para Deus o que ele tinha. O que ele tinha? A confiança de que Deus era capaz de fazer alguma coisa por ele. Jesus era capaz de fazer alguma coisa por ele. Era isso que ele tinha, foi isso que ele apresentou para Deus, reconhecendo a sua limitação. Essa situação aqui agora, ela me fugiu durante toda a semana. Eu preparei essa mensagem na terça-feira da semana passada e fiquei, cadê a aplicação prática? Cadê a aplicação prática? E não vinha. Na sexta-feira, conversando com a Alba, minha esposa, ela fez um comentário sobre a multiplicação dos pães. É isso, essa é a aplicação prática. Obrigado, Senhor. Então, leiamos juntos. Algum tempo depois do que estava acontecendo antes, não vem ao caso, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele vinha realizando nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um dos 12. Por que Filipe? Por que não outro? A Bíblia não diz. O fato é que ele virou para Filipe e disse: onde compraremos pão para este povo comer? Parece aquela pergunta, né, de Jesus. O que está acontecendo aqui? Onde compraremos pão para este povo comer? Impossível! Impossível alimentar toda aquela multidão, que o texto vai mostrar para a gente que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como alimentar toda aquela multidão? É uma impossibilidade, provavelmente maior do que a sua impossibilidade. A que você está vivendo nesse momento, nós aqui na nossa igreja estamos vivendo uma impossibilidade. Essa daqui é maior, até porque a gente vem se arrastando e resolvendo a parada, mês a mês. Aqui vai resolver como? O texto bíblico diz que Jesus fez essa pergunta a Filipe apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Então, está confirmando o que eu estou dizendo, que Deus já sabe de antemão as coisas, as respostas, antes dele fazer as perguntas, né? E Filipe lhe respondeu: impossível. 200 denários, nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para que cada um recebesse um pedaço. Um denário, uma moedinha de prata, era o equivalente a um dia de salário de um trabalhador braçal. Era o necessário suficiente para o cara comer naquele dia. E se não trabalha, não come. Simples assim. Era assim naquele tempo. 200 denários eram 200 diárias de trabalho. Então, dá o quê? 4.000 ou 40.000? 200 vezes 200? Uma diária, 200 reais, né? Então, 4.000 reais. Grosso modo, na faixa de 4.000 reais. Não é? Né? 40.000, 200 vezes 200? Poxa, minha matemática já foi melhor. 4 zeros, é isso aí. 40.000. 40.000 já... Cara, você não tem 40.000 para fazer um Pix assim. Entendeu? Não tem. Nem 200 denários seria suficiente. Parou aí? Não, ainda bem que não.
O teste de Jesus ainda estava em andamento. E aí chega o momento que serve para nós como lição. André, outro discípulo, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mas a atitude já foi diferente. O outro disse, nem com 200 diárias a gente resolve pagar isso. Não tem como, não tem, esquece. Para com isso. André não, olha, o que a gente tem é isso aqui. Outro evangelho diz que esses pães e peixes estavam sendo levados por um rapaz. E eu já ouvi algumas vezes, aquelas pregações, vamos dizer assim, mais bem intencionadas, dizendo assim, o garoto com seu lanchinho ajudou a alimentar uma multidão. Espera aí, gente, 5 pães de cevada e 2 peixes não é lanchinho de ninguém. Um pão daquele tempo era deste tamanho. E provavelmente aquele garoto estava com 5 pães num cesto nas suas costas, que a gente vê nos filmes, baseados em evidências arqueológicas, que as pessoas levavam as cargas em cestos de vime presos nas costas, como se fossem mochilas. Iam levando aquele negócio nas costas. O moleque estava passando ali, provavelmente para vender. Aqui no Brasil não é diferente, Juntou 3, aparece o 4º tentando vender alguma coisa. Era a mesma coisa, tinha 5.000 homens, o cara viu ali uma oportunidade de negócio, de vender uma quentinha ali para o pessoal, e André viu o rapaz, o texto de João não diz isso, mas outros evangelhos dizem que era de um rapaz, viu lá o rapaz com aquele negócio, vem cá, o que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Jesus, tem 5 pães e 2 peixes. É o que a gente tem. Mas isso é o suficiente? Jesus disse, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Saiu espalhando geral. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos. Era um cesto, viraram 12 cestos de pães e peixes. Pelo menos o texto foca mais nos pães nessa hora. Na verdade, fala exatamente isso, Enquanto eles os ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Os peixes foram todos comidos, não sobrou nada. Mas os pães de cevada sobraram. 12 cestos. Impossível! Isso é impossível. Não tem como você pegar um cesto com pães, alimentar uma multidão e ainda sobrar 12. Não existe isso. Não existe para nós, para você, para mim. Mas não há impossíveis para o nosso Deus. Precisamos ter confiança que se nós, na nossa incredulidade, formos ao Senhor pedindo que Ele nos ajude na nossa dúvida, medo, incredulidade, insegurança, incerteza, e estivermos dispostos a pegar aquilo que temos em mãos, por menos que seja, por mais insignificante que pareça ser, pegar aquilo que temos e entregar para Deus, Ele faz uma transformação. É um milagre. Humanamente impossível. O que é um milagre? É algo humanamente impossível, algo sobrenatural. A natureza, a ciência humana naturalista não tem explicação para um milagre, para uma pessoa, um grupo de pessoas em coma, pelas quais um grupo de pessoas ora, melhorarem, e o grupo de pessoas em coma pelas quais ninguém ora, não melhorarem.
Tem explicação lógica isso? É claro que não. Isso é algo sobrenatural. Não há impossíveis para aqueles que confiam em Deus. E fruto dessa confiança, você consegue manter a sua esperança. É nessa confiança que você se segura de que não há impossíveis para Deus e que, portanto, eu posso ter esperança e não temer o amanhã, porque Deus está comigo. O Deus dos impossíveis está comigo. Faça a sua parte. Confie. Entregue o que você tem nas mãos de Deus. E veja o que o Senhor fará. Veja. Você está vivendo alguma situação impossível na sua vida? Nossa igreja está, eu já comentei. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Mas, antes disso, concluindo, comprovadamente, uma simples atitude mental positiva já traz efeitos favoráveis ao seu organismo. Comprovadamente, estatisticamente comprovado. Mas podemos ir muito além disso. Para você ver a ação de Deus no impossível, basta um passo de fé, uma atitude de confiança, de entrega, como o pai que pediu ajuda a Deus na sua incredulidade, como André, que pegou aqueles poucos recursos que estavam à disposição e os colocou nas mãos de Jesus para multiplicá-los. E aí eu pergunto novamente, você está vivendo alguma situação impossível na sua vida, que sem a ajuda de Deus não vai se resolver? Nossa igreja está. Então, eu quero orar com você.